A chuva batia forte no para-brisa do carro enquanto Gabriel dirigia pela rodovia que cortava o interior de Minas Gerais. Ele voltava de uma exaustiva viagem de negócios em Belo Horizonte, e o cansaço pesava em seus ombros como uma carga física. Eram mais de 11 da noite, e a estrada, mergulhada em uma escuridão densa, parecia interminável sob o rugido da tempestade. De repente, os faróis de seu carro iluminaram uma forma encurvada e solitária no acostamento. O impulso inicial foi seguir adiante, temendo uma armadilha, mas a imagem daquela figura vulnerável sob o temporal prendeu-se em sua mente. Dominado por uma inquietude moral, ele freou bruscamente, após um momento de hesitação, engatou a marcha ré para descobrir que a figura era uma mulher idosa, encharcada e tremendo violentamente na lama. Ao sair do carro, Gabriel sentiu o impacto gelado da chuva que o ensopou instantaneamente. Ele se aproximou com cautela, segurando um pequeno martelo de emergência como defesa, mas logo percebeu que não havia perigo, apenas uma fragilidade extrema. A mulher, que aparentava ter cerca de 80 anos, sussurrou por ajuda com uma voz quase inaudível sob o barulho do vento. Ela estava tão debilitada que não conseguia se manter em pé, e Gabriel, esquecendo seus receios, ajudou-a a entrar no veículo. Ele a envolveu em seu próprio casaco e ligou o aquecedor no máximo, tentando combater o frio que parecia ter penetrado nos ossos daquela senhora. Foi então que, ao ser questionada sobre como chegará ali, ela revelou a verdade devastadora: seu próprio filho, Marcelo, a havia abandonado naquela rodovia deserta porque ela havia se tornado um estorvo. A revelação atingiu Gabriel com a força de um soco no estômago. Ele não conseguia processar a crueldade de um filho que descarta a mãe como lixo em uma noite de tempestade. Helena Campos, como se identificou, relatou com uma lucidez dolorosa que morava com o filho no bairro Savassi, em Belo Horizonte, até ele decidir que não havia mais espaço para ela em sua vida. A dor contida em seu relato silenciou Gabriel, que dirigiu em direção ao posto policial mais próximo com o coração apertado pela indignação. Ao chegarem lá, os policiais de plantão ficaram visivelmente chocados com o estado de Helena. A falta de documentos e a resistência dela em ir para um abrigo municipal expuseram a precariedade do sistema para lidar com o abandono de idosos, deixando Gabriel diante de um dilema ético profundo. Incapaz de permitir que Helena fosse enviada para um abrigo superlotado e impessoal, Gabriel tomou uma decisão impulsiva guiada por uma memória de infância. Ele lembrou-se de sua própria avó, que passará seus últimos dias em um asilo sentindo o mesmo olhar de abandono que agora via em Helena. Contrariando a lógica e a prudência, ele se ofereceu para levá-la para sua casa temporariamente. Os policiais, embora surpresos, registraram a ocorrência e permitiram que ele a levasse, alertando-o sobre a responsabilidade que estava assumindo. Durante o trajeto até Juiz de Fora, o silêncio de Helena era absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico dos limpadores de para-brisa, enquanto Gabriel se preparava mentalmente para explicar a situação à sua esposa, Fernanda. Ao chegarem em casa, Fernanda desceu as escadas assustada, encontrando o marido com uma senhora desconhecida e ensopada na sala. Gabriel não precisou de muitas palavras, o estado de Helena falava por si. Fernanda, demonstrando uma empatia imediata, ajudou a acomodá-la, providenciando um banho quente e roupas limpas. Naquela noite, enquanto Helena dormia no quarto de hóspedes, Gabriel e Fernanda discutiram as implicações de sua escolha. Eles sabiam que o caminho legal seria longo e que a investigação sobre o filho, Marcelo, traria à tona uma realidade sombria de negligência familiar. Contudo, o compromisso de Gabriel não era apenas com a justiça, mas com a dignidade daquela mulher que o destino colocará em seu caminho. Nos dias seguintes, a presença de Helena transformou a rotina da casa. Ela era silenciosa e gentil, mas seus olhos ainda carregavam a cicatriz da traição. Enquanto isso, a polícia de Minas Gerais iniciou as buscas por Marcelo Campos. Gabriel sentiu uma mistura de ansiedade e fúria ao imaginar o confronto com um homem que abandonara a própria mãe. Ele contratou um advogado para garantir que Helena recuperasse seus direitos e seus documentos, que haviam ficado retidos no apartamento do filho. A história começou a ganhar contornos de um drama jurídico e humano, atraindo a atenção das autoridades locais. Gabriel percebeu que salvar Helena daquela estrada fora apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior para restaurar sua humanidade.
A investigação revelou que Marcelo era um empresário bem-sucedido que via a mãe como um obstáculo para sua vida social e profissional. Ele havia planejado o abandono com frieza, escolhendo um ponto remoto da estrada onde as chances de socorro seriam mínimas. Quando a polícia finalmente o localizou, sua arrogância foi confrontada com as provas do crime de abandono de incapaz. Gabriel acompanhou de perto cada desdobramento, sentindo-se um guardião daquela que havia sido descartada. Helena, embora ainda fragilizada, começou a demonstrar sinais de recuperação emocional ao perceber que não estava mais sozinha e que havia pessoas dispostas a lutar por ela sem esperar nada em troca. A convivência forjou um laço inesperado entre Helena e a família de Gabriel. Ela começou a compartilhar histórias de sua juventude e de como havia dedicado sua vida à criação de Marcelo, o que tornava a traição dele ainda mais incompreensível. Fernanda e Gabriel tornaram-se os filhos que ela merecia ter tido, cuidando de sua saúde e bem-estar com uma dedicação genuína. A casa, antes silenciosa, agora abrigava uma sabedoria que só a idade proporciona. Gabriel percebeu que, ao resgatar Helena da escuridão da rodovia, ele também havia resgatado uma parte de si mesmo que andava adormecida pelo cinismo do mundo dos negócios. O desfecho judicial foi implacável para Marcelo, que enfrentou as consequências legais de seus atos sob o olhar atento da sociedade mineira. Helena recuperou sua dignidade financeira e seus pertences, mas optou por não retornar à vida que tinha antes. Ela decidiu que seus últimos anos seriam dedicados a ajudar outros idosos em situação de vulnerabilidade, usando parte de seus recursos para apoiar instituições de acolhimento. Gabriel permaneceu ao seu lado como um conselheiro e amigo, orgulhoso da força que aquela mulher de papel havia demonstrado ao se reerguer após o trauma. A justiça havia sido feita, mas a cura real veio através do afeto e da acolhida inesperada. Anos mais tarde, Gabriel costumava passar pela mesma rodovia em suas viagens de trabalho. Sempre que a chuva caía forte, ele se lembrava daquela noite fatídica e da decisão que mudará tantas vidas. O lugar onde encontrar Helena no acostamento agora era apenas um ponto geográfico, mas para ele, representava o momento em que a compaixão venceu o medo. Helena tornou-se parte integrante de sua família, uma avó para seus futuros filhos e um lembrete constante de que ninguém é um estorvo quando há amor e respeito. O que começou como um ato de misericórdia em uma estrada deserta terminou como uma lição sobre a verdadeira natureza dos laços humanos, que transcendem o sangue e se firmam na alma. A manhã seguinte trouxe consigo o aroma reconfortante de café fresco, mas o ambiente na cozinha de Gabriel e Fernanda estava carregado de uma tensão silenciosa. Gabriel, tendo dormido apenas 4 horas, observava a esposa organizar a mesa com um capricho que contrastava com a gravidade da situação. Eles sabiam que a presença de Helena em sua casa não era apenas um ato passageiro de caridade, mas o início de um compromisso complexo. Quando a idosa desceu as escadas, movendo-se com uma fragilidade que denunciava o peso de seus anos e de seus traumas, o casal percebeu que precisava ouvir a verdade nua e crua. Helena, usando roupas emprestadas e segurando uma xícara com mãos trêmulas, decidiu que era hora de revelar a trajetória que a levou até aquela beira de estrada lamacenta, confiando na bondade daqueles estranhos que lhe estenderam a mão quando seu próprio sangue a falhou. Com a voz embargada por décadas de memórias, Helena contou que criou seus 2 filhos, Marcelo e Rodrigo, sozinha, trabalhando como empregada doméstica após a morte precoce do marido. Ela descreveu uma vida de sacrifícios extremos, onde a fome era uma vizinha frequente, mas nunca permitiu que faltasse educação ou afeto aos meninos. Marcelo tornará-se um engenheiro bem-sucedido em Belo Horizonte, enquanto Rodrigo seguirá carreira em uma grande empresa no Rio de Janeiro. Contudo, o sucesso financeiro dos filhos parecia ter vindo acompanhado de uma amnésia moral. Helena explicou que, após vender sua casinha para ajudar nas contas, foi convencida por Marcelo a morar com ele, sob a promessa de que teria um lar seguro e amoroso em sua velhice, uma promessa que rapidamente se transformou em um pesadelo de rejeição e humilhação. A convivência no apartamento de luxo no bairro Savassi tornou-se um exercício diário de invisibilidade e desprezo. Helena relatou como a nora, Patrícia, passou a vê-la como uma invasora, reclamando do espaço que ocupava, da comida que consumia e até da água que utilizava para sua higiene básica. O mais doloroso, entretanto, foi a transformação de Marcelo.
O filho que ela tanto protegera passou a tratá-la como um fardo financeiro, exigindo que ela entregasse sua parca aposentadoria para ajudar nas despesas, enquanto a isolava emocionalmente. Quando ela tentou buscar socorro com o filho mais novo, Rodrigo, encontrou apenas portas fechadas e silêncio. Ele alegava que sua vida era muito complicada para carregar o peso da mãe, deixando-a à mercê da crueldade do irmão mais velho. O relato atingiu seu ápice dramático quando Helena descreveu o dia do abandono. Marcelo, após uma discussão acalorada onde a idosa implorou para não ser expulsa, fingiu que a levaria para um abrigo. Em vez disso, dirigiu por 1 hora em direção ao interior, parando na rodovia deserta sob a tempestade. Com uma frieza assustadora, ele confiscou o celular e os documentos da mãe, alegando que tudo aquilo havia sido comprado com o dinheiro dele, e a forçou a descer do carro apenas com a roupa do corpo. "Você é livre agora", ele disse, antes de arrancar com o veículo e deixá-la para trás na escuridão. Ao ouvir isso, Gabriel sentiu uma fúria justa borbulhar em seu peito. O que Marcelo fizera não era apenas uma falha moral, era um crime de abandono de incapaz tipificado por lei. Apesar do medo de Helena de que a justiça não olharia por uma velha sem nada contra um engenheiro respeitado, Gabriel e Fernanda foram categóricos. Ela não sairia dali e eles lutariam por ela. Fernanda, segurando a mão de Helena, garantiu que a dignidade da idosa seria restaurada, independentemente do poder financeiro de Marcelo. A cozinha, iluminada pelo sol que finalmente rompia as nuvens da tempestade, tornou-se o quartel-general de uma nova missão. Gabriel decidiu que não permitiria que aquele crime ficasse impune e que a hospitalidade oferecida naquela noite seria o porto seguro onde Helena poderia, pela primeira vez em anos, respirar sem o medo de ser um estorvo para aqueles que amava. Os dias que se seguiram foram marcados por uma adaptação emocional profunda. Helena, movida por uma gratidão que a impedia de ficar ociosa, insistia em realizar pequenas tarefas domésticas, preparando o café e cuidando da organização da casa. Gabriel e Fernanda tentavam ensiná-la que ela não precisava pagar por sua estadia com trabalho, mas entendiam que, para Helena, ser útil era uma forma de recuperar sua identidade perdida. Enquanto isso, Gabriel mergulhou em uma investigação pessoal, descobrindo o perfil de Marcelo nas redes sociais. As fotos ostentavam uma vida perfeita, com viagens internacionais e jantares caros, onde a existência de Helena havia sido meticulosamente apagada, como se ela fosse um erro de edição em uma biografia de sucesso. Gabriel localizou o endereço comercial de Marcelo em Belo Horizonte, uma grande construtora onde ele ocupava um cargo de destaque. O desejo inicial de Gabriel era confrontar o homem imediatamente, mas o conselho prudente de Fernando o levou a buscar auxílio jurídico profissional. Eles agendaram uma consulta com um advogado especializado em direito do idoso, preparando o terreno para uma batalha legal que visava não apenas a punição criminal de Marcelo, mas a recuperação do patrimônio de Helena. A idosa revelara que o dinheiro da venda de sua casa fora entregue integralmente ao filho sob o pretexto de investimentos, dinheiro que nunca mais viu e que agora servia para financiar o luxo daqueles que a descartaram. Durante as noites de conversa, Helena compartilhava detalhes ainda mais sombrios sobre a manipulação financeira que sofrerá. Marcelo a convencera de que ela não era capaz de gerir suas próprias economias, induzindo-a a assinar procurações e documentos que lhe davam controle total sobre seus bens. Gabriel percebeu que o abandono na estrada foi o ato final de um processo longo de espoliação e abuso patrimonial. A história de Helena era o retrato de uma vulnerabilidade explorada por quem deveria ser o seu protetor. Cada nova informação fortalecia a resolução de Gabriel em levar o caso às últimas consequências, transformando sua casa em um refúgio de resistência contra a injustiça familiar. O advogado, ao ouvir o relato e analisar os poucos indícios disponíveis, confirmou que o caso era robusto. O abandono de idoso, agravado pela retenção de documentos e apropriação de bens, poderia levar Marcelo a enfrentar penas severas e a obrigatoriedade de reparação financeira. No entanto, o desafio seria provar a coação e o abandono em uma rodovia deserta sem testemunhas diretas, além de Gabriel. O casal sabia que o caminho seria árduo e que Marcelo provavelmente usaria sua influência para desacreditar a própria mãe, mas eles estavam dispostos a ser a voz que Helena não teve por tanto tempo. A luta não era apenas por dinheiro, mas pelo reconhecimento de que a vida de um idoso tem um valor inestimável. No final daquela semana, enquanto Helena observava o pôr do sol no pequeno jardim de Gabriel,
a paz parecia finalmente começar a se instalar em seu coração. Ela ainda tinha pesadelos com o som da porta do carro se fechando na rodovia, mas o calor daquela nova casa e a firmeza de Gabriel lhe davam esperança. A tempestade física havia passado, mas a reconstrução de sua vida estava apenas começando. Gabriel olhava para ela da janela, sentindo que o encontro naquela estrada não fora obra do acaso, mas um chamado para agir contra a indiferença que corrói a sociedade. A justiça estava a caminho, e com ela, a promessa de que Helena Campos nunca mais seria deixada para trás na escuridão. A revelação de que Helena havia entregue R$ 150,000 ao filho, fruto de toda uma vida de trabalho, deixou Gabriel e Fernanda em estado de choque. Não se tratava apenas de um abandono cruel em uma estrada deserta, mas de um golpe financeiro meticuloso contra uma mulher que acreditava estar garantindo seu futuro. Gabriel sentiu o sangue ferver ao perceber que Marcelo não apenas descartara a mãe, mas a roubara sistematicamente, apropriando-se de cada centavo que ela possuía sob o pretexto de que ela era velha demais para gerir o próprio dinheiro. Decididos a buscar reparação, o casal levou Helena ao escritório do Dr. Augusto Ferreira, um advogado renomado por sua defesa implacável dos direitos dos idosos, que iniciou o processo de reconstrução da dignidade de Helena através das vias legais. Durante a consulta, o Dr. Augusto explicou com sobriedade que o caso configurava crimes graves, incluindo abandono de incapaz e apropriação indébita. O desafio, contudo, residia na ausência total de documentos, já que Marcelo havia confiscado tudo. O advogado traçou um plano para solicitar segundas vias, rastrear transferências bancárias e confrontar o cartório onde a casa fora vendida. Helena, embora fragilizada por problemas cardíacos severos e pressão alta, demonstrou uma resiliência inesperada ao afirmar que sua luta não era apenas pelo dinheiro, mas para que seu filho entendesse que a justiça existe. Gabriel e Fernanda assumiram a responsabilidade pelos cuidados médicos imediatos, garantindo que ela recebesse os remédios e exames necessários que lhe haviam sido negados por tanto tempo. Enquanto Helena iniciava seu tratamento e recuperava as forças em Juiz de Fora, a engrenagem da justiça começou a girar com o envio de uma notificação extrajudicial para Marcelo. Ao receber o documento em seu luxuoso escritório em Belo Horizonte, o engenheiro reagiu com uma fúria arrogante, insultando a própria mãe e culpando a esposa, Patrícia, por não ter insistido em um método mais discreto de descarte. Marcelo, preocupado apenas com sua reputação e com os possíveis danos à sua construtora, decidiu que não recuaria. Em vez de demonstrar arrependimento, ele optou por intensificar a agressão, contratando o Dr. Renato Silva, um advogado conhecido por táticas escusas e pela habilidade em destruir reputações para proteger clientes poderosos. A estratégia de defesa de Marcelo foi traçada com uma maldade calculada. Eles pretendiam pintar Helena como uma mulher senil, problemática e mentalmente instável. O Dr. Renato sugeriu criar uma narrativa onde ela teria fugido de casa por vontade própria, transformando o abandono em uma suposta busca desesperada de um filho preocupado. Sobre os R$ 150,000, alegariam que fora uma doação voluntária para investimentos familiares. Marcelo estava disposto a pagar qualquer preço para desacreditar a mãe, acreditando que sua influência e conta bancária seriam suficientes para silenciar a verdade. Ele subestimava a determinação de Gabriel e a integridade do Dr. Augusto, que já estavam reunindo as provas técnicas necessárias para desmantelar essa farsa. Em Juiz de Fora, a rotina de Helena era dividida entre os exames cardiológicos e a calmaria do novo lar. Fernanda tornou-se sua sombra protetora, acompanhando-a em cada coleta de sangue e teste de esforço. O diagnóstico do Dr. Carlos foi preocupante, revelando uma hipertensão severa, 180%, causada pelo estresse e pela falta de medicação. A negligência de Marcelo quase custará a vida de Helena antes mesmo daquela noite na rodovia. No entanto, com os novos remédios e o apoio emocional de seus salvadores, o apetite e a coragem de Helena começaram a retornar. Ela já não era mais a figura encurvada da beira da estrada. Agora, ela era uma mulher que se preparava para o confronto final com seu passado. A batalha jurídica ganhou novos contornos quando o Dr. Augusto conseguiu rastrear a venda da antiga casa de Helena. Os registros do cartório mostravam claramente que o valor integral fora depositado na conta de Marcelo, sem qualquer contrapartida para a idosa. Essa prova documental foi o primeiro grande golpe contra a narrativa de doação voluntária. Além disso,
O advogado começou a colher depoimentos de vizinhos e antigos conhecidos que podiam atestar a lucidez de Helena, combatendo preventivamente a tentativa de Marcelo de declará-la incapaz mentalmente. Gabriel acompanhava a cada passo com uma satisfação silenciosa, percebendo que a rede de mentiras do engenheiro estava começando a se desfazer sob o peso das evidências. Ao receber a resposta agressiva de Marcelo, que ameaçava processar Helena por difamação, Gabriel não se intimidou. Pelo contrário, a arrogância do filho apenas serviu para confirmar que eles estavam lidando com um sociopata emocional. O advogado de Helena então moveu o processo para a esfera criminal, apresentando o boletim de ocorrência daquela noite de tempestade e os laudos médicos que comprovavam o estado de choque e desidratação em que ela foi encontrada. A pressão começou a subir para o lado de Marcelo, cujos sócios na construtora passaram a questionar os rumores sobre sua conduta pessoal. O que ele mais temia, a mancha em sua reputação profissional, estava se tornando uma realidade inevitável. Rodrigo, o filho mais novo que residia no Rio de Janeiro e que anteriormente ignorara os apelos da mãe, viu-se arrastado para o conflito quando o doutor Augusto o intimou a depor. Confrontado com a possibilidade de ser cúmplice por omissão, Rodrigo começou a vacilar em sua lealdade ao irmão. A ganância de Marcelo e o abandono físico foram atos extremos, mas a negligência emocional de Rodrigo também seria exposta no tribunal. A família que Helena tanto se sacrificará para construir estava agora desmoronando sob o peso da própria podridão moral, enquanto ela, paradoxalmente, encontrava uma nova e verdadeira família nos braços de estranhos que a acolheram por puro altruísmo. As semanas que antecederam a primeira audiência foram de intensa preparação. Helena submeteu-se a avaliações psiquiátricas independentes que atestaram sua plena capacidade mental, derrubando a principal estratégia de Marcelo. Ela falava com clareza sobre os abusos sofridos, as humilhações na casa da nora e o momento em que foi deixada para morrer na chuva. Gabriel percebeu que Helena estava pronta. O medo fora substituído por uma necessidade de encerramento. Ele e Fernanda garantiram que ela estivesse impecável para o tribunal, não para ostentar, mas para mostrar que o abandono não a havia destruído. Eles seriam suas testemunhas de caráter e seus pilares de sustentação naquela arena de dor e verdade. No dia do julgamento, o clima estava pesado. Marcelo entrou no tribunal com sua postura de empresário intocável, mas desviou o olhar quando seus olhos encontraram os de Helena. O doutor Augusto apresentou os extratos, os laudos médicos e o depoimento crucial de Gabriel, que descreveu com detalhes lancinantes o resgate na rodovia. A verdade, nua e crua, preencheu a sala, deixando as táticas de intimidação de Marcelo reduzidas a nada. Ao final, a justiça não foi apenas uma sentença escrita, foi o momento em que Helena recuperou sua voz. A tempestade que começara naquela noite escura finalmente dava lugar a um novo horizonte, onde a dignidade de uma mãe não poderia mais ser comprada, vendida ou abandonada no acostamento da vida. A jornada de Helena para recuperar sua dignidade tornou-se uma batalha de resistência física e emocional que testava os limites de seu coração já cansado. Após realizar um ecocardiograma, ela aguardava em silêncio absoluto, respondendo apenas o necessário, enquanto o peso da incerteza pairava no ar da clínica. O clima de apreensão intensificou-se quando Gabriel recebeu uma ligação do Dr. Augusto com notícias desanimadoras. A defesa de Marcelo havia respondido à notificação com uma agressividade inesperada, negando cada acusação e distorcendo a realidade dos fatos. Fernanda, ao observar a fragilidade com que Helena subia as escadas de casa, sentiu um medo profundo de que o embate jurídico pudesse ser fatal para a idosa antes mesmo de qualquer sentença ser proferida, questionando-se em voz baixa se estavam fazendo a coisa certa ao expô-la a tamanha dor. No escritório do advogado, a seriedade do Dr. Augusto confirmou os temores do casal. O advogado de Marcelo, o implacável Dr. Renato Silva, construíram uma narrativa perversa, alegando que Helena saíra de casa por vontade própria devido a um comportamento difícil e que os R$ 150,000 haviam sido uma doação voluntária e afetiva. Sem documentos assinados que comprovassem o acordo de investimento, a palavra de Helena parecia flutuar perigosamente contra o poder financeiro e as influências de seu filho. Gabriel, indignado com a tentativa de intimidação por meio de uma ameaça de processo por difamação, viu o momento em que a vulnerabilidade de Helena se transformou em uma determinação férrea. Ela declarou que seguiria em frente não apenas por si,
mas por todas as mães descartadas, aceitando o desafio de uma guerra que estava apenas começando. Os meses seguintes transformaram a vida daquela casa em um campo de batalha jurídico e social. Enquanto o Dr. Augusto movia ações criminais por abandono de incapazes cíveis pela restituição dos valores, Marcelo contra-atacava com táticas de destruição de reputação. O engenheiro chegou ao extremo de pagar um psiquiatra para emitir um laudo superficial de demência senil, tentando invalidar qualquer testemunho que a mãe pudesse dar. Helena, por sua vez, submeteu-se a avaliações detalhadas com profissionais idôneos que atestaram sua plena lucidez, revelando que seu único mal era o trauma profundo causado pela rejeição. A lentidão do sistema judiciário e a burocracia sufocante tornaram-se obstáculos quase intransponíveis, mas o vínculo entre Helena e seus salvadores apenas se fortalecia em meio ao caos. Em meio à tempestade de processos, um raio de luz surgiu quando Fernanda descobriu que estava grávida após anos de tentativas frustradas. A notícia trouxe uma alegria revigorante para o lar e selou definitivamente o lugar de Helena na família. Ao ser convidada para ser a vovó da criança, Helena chorou lágrimas de pertencimento, algo que nunca sentirá com seus netos de sangue. Ela assumiu o papel com devoção, cuidando de Fernanda com chás, massagens e o carinho que só uma mãe experiente poderia oferecer. Gabriel observava emocionado aquela família construída pela escolha e pelo afeto, percebendo que, embora o sangue de Helena corresse nas veias de Marcelo, era em sua casa que ela realmente criava raízes e encontrava um propósito para continuar lutando. Contudo, a crueldade de Marcelo não conhecia limites e ele escalou o conflito para o âmbito profissional de Gabriel. Boatos maldosos começaram a circular em Juiz de Fora, sugerindo que o casal estava aplicando um golpe em uma idosa confusa para roubar seu patrimônio. A reputação de Gabriel foi manchada, resultando na perda de clientes importantes e no cancelamento de contratos antigos. Helena, sentindo-se culpada por arruinar a vida de seus protetores, chegou a cogitar a desistência, mas foi impedida pela lealdade inabalável de Fernanda e Gabriel. Eles reafirmaram que a honra deles não estava à venda e que a injustiça cometida contra ela era o único verdadeiro crime naquela história, decidindo enfrentar o isolamento social juntos. O golpe mais baixo de Marcelo veio na forma de um pedido de interdição judicial. Ele alegava que a mãe era incapaz de gerir a própria vida e se oferecia como seu curador legal, uma manobra que, se bem-sucedida, silenciaria Helena para sempre e daria ao agressor o controle total sobre sua vítima. O Dr. Augusto explicou que essa era a tática final para anular o processo de restituição financeira e o crime de abandono. O chão parecia sumir sob os pés de Gabriel, mas a necessidade de proteger Helena de cair novamente nas garras do filho tornou-se sua prioridade absoluta. Uma audiência crucial foi marcada, onde o juiz ouviria Helena pessoalmente para decidir se ela ainda possuía o domínio de suas faculdades mentais ou se seria entregue ao carrasco. A preparação para a audiência de interdição foi exaustiva. Sob a orientação do Dr. Augusto, Helena revisitou suas memórias mais dolorosas para garantir que seu depoimento fosse coerente e inquestionável. Ela precisava provar não apenas sua sanidade, mas a lucidez de sua indignação. Enquanto isso, a gravidez de Fernanda avançava, e o contraste entre a nova vida que surgia e a luta de Helena para não ser enterrada viva pelo sistema criava uma atmosfera de urgência. Gabriel dedicava cada momento livre para fortalecer o espírito de Helena, lembrando-a de que ela não era mais a mulher abandonada na chuva, mas uma peça fundamental de uma nova estrutura familiar que a amava incondicionalmente. No dia da audiência, o tribunal estava carregado de uma eletricidade pesada. Marcelo e seu advogado exibiam uma confiança arrogante, confiando em suas testemunhas compradas e na influência que o dinheiro costuma exercer. O doutor Renato Silva tentou pintar um quadro de uma idosa manipulada e confusa, incapaz de distinguir a realidade da fantasia. No entanto, quando chegou a vez de Helena falar, o silêncio na sala foi absoluto. Ela não usou palavras rebuscadas, mas a força de sua verdade ecoou nas paredes frias do fórum. Cada detalhe do abandono, cada centavo do roubo patrimonial e cada humilhação sofrida foram expostos com uma clareza que nenhum laudo encomendado poderia refutar. O juiz, observando atentamente a postura de Helena e o apoio visível de Gabriel e Fernanda, percebeu que a interdição era, na verdade, uma tentativa de ocultar crimes graves.
O depoimento de Gabriel sobre a noite do resgate, corroborado pelos registros policiais e pelos laudos de desnutrição e estresse pós-traumático, desmoronou a tese da defesa. A tentativa de Marcelo de se tornar curador da mãe foi vista pelo magistrado como um descarado conflito de interesses e uma afronta à dignidade humana. A decisão de não interditar Helena foi o primeiro grande triunfo, garantindo que ela permanecesse livre e capaz de levar adiante os processos criminais e cíveis contra seus filhos biológicos. Ao sair do tribunal, Helena respirou o ar puro com uma sensação de liberdade que não sentia há décadas. A batalha ainda não estava totalmente ganha, pois os processos de restituição e abandono seguiriam seus trâmites lentos, mas a ameaça de ser silenciada fora dissipada. Ela voltou para casa com Gabriel e Fernanda, pronta para esperar a chegada do neto que estava por vir. A tempestade que Marcelo tentou criar para afogá-los apenas serviu para fortalecer os laços daquela família improvável. Helena Campos, uma vez deixada para morrer no acostamento de uma rodovia em Minas Gerais, agora caminhava de cabeça erguida, protegida pelo amor de estranhos que se tornaram sua verdadeira luz na escuridão. A audiência de interdição representou o primeiro grande confronto direto entre Helena e o filho que a descartara. Sob a orientação cuidadosa do Dr. Augusto, a idosa preparou-se para enfrentar não apenas o sistema judiciário, mas os olhos frios de Marcelo. No tribunal, o Dr. Renato Silva tentou desesperadamente sustentar a tese de demência senil, apresentando laudos superficiais que visavam silenciar a voz da mãe. No entanto, diante do juiz Dr. Mário Andrade, Helena demonstrou uma lucidez inabalável. Suas respostas firmes e coerentes desmoronaram a estratégia da defesa, resultando em uma vitória moral significativa. O pedido de interdição foi negado. Pela primeira vez em meses, Helena não era mais uma velha confusa aos olhos da lei, mas uma mulher capaz e digna de lutar por sua própria história. Os meses que se seguiram foram marcados por um contraste profundo entre a esperança e a decepção. Enquanto a barriga de Fernanda crescia, trazendo uma nova vida para o lar de Gabriel, o processo civil de restituição financeira revelava a face mais sórdida da ganância humana. Dr. Augusto descobriu que Marcelo havia dilapidado os R$150,000 da mãe em reformas luxuosas, viagens e carros, e, em uma manobra fraudulenta, transferira todo o seu patrimônio para o nome da esposa, Patrícia. Oficialmente, o engenheiro bem-sucedido declarava-se pobre para evitar o pagamento de qualquer dívida. Essa revelação trouxe um desânimo pesado ao grupo. A justiça financeira parecia um horizonte inalcançável que exigiria décadas de batalhas burocráticas que Helena, com seu coração fragilizado, temia não possuir. Diante da perspectiva de uma luta interminável por dinheiro que talvez nunca visse, Helena tomou uma decisão que demonstrou sua verdadeira grandeza de espírito. Ela optou por desistir do processo de restituição dos valores, permitindo que Marcelo ficasse com o fruto de seu roubo, mas manteve-se irredutível quanto ao processo criminal. Para ela, a luta não era mais sobre moedas, mas sobre o registro oficial de um crime contra a humanidade e a maternidade. Ela queria que o Estado reconhecesse o abandono de incapaz, servindo de exemplo para que outras mães não sofressem o mesmo destino. Essa escolha trouxe um novo fôlego ao caso, simplificando os trâmites e focando a energia do Dr. Augusto na condenação criminal do agressor. Enquanto o julgamento final era aguardado, a vida deu a Helena um presente que o dinheiro jamais poderia comprar. Em uma noite de quinta-feira, a pequena Laura chegou ao mundo, trazendo consigo o choro da renovação. Gabriel, em um gesto de amor puro, entregou a recém-nascida nos braços de Helena no hospital, reafirmando seu papel como vovó daquela criança. O contato com o rosto pequeno e as mãos minúsculas de Laura curou feridas que os processos judiciais jamais alcançariam. Helena encontrou na bebê um novo propósito de existência. Ela precisava estar viva e saudável não apenas para ver a condenação de Marcelo, mas para guiar os primeiros passos da menina que a acolhera sem julgamentos. A rotina da casa transformou-se com a presença de Laura, e Helena tornou-se o pilar de apoio para Fernanda durante o puerpério. Ela tricotava roupinhas, auxiliava nas mamadas noturnas e embalava a neta de coração com uma ternura que havia sido sufocada por anos de humilhação na casa do filho biológico. Gabriel observava a cena comovido, percebendo que a família que eles haviam construído por escolha era muito mais sólida do que aquela baseada apenas em laços de sangue. No entanto, o dia do julgamento criminal finalmente chegou,
trazendo de volta o céu cinzento e a lembrança amarga daquela rodovia onde tudo começara sob a chuva de Minas Gerais. A sala do tribunal estava repleta de uma tensão elétrica. De um lado, Marcelo exibia sua arrogância habitual, ladeado por testemunhas que haviam sido compradas para mentir sobre sua dedicação como filho. Do outro, Helena estava cercada pelo amor de Gabriel, Fernanda e da pequena Laura, que estava presente para simbolizar a nova vida da idosa. O doutor Augusto apresentou as provas técnicas, as fotos do resgate, os laudos de desnutrição e os registros policiais que atestavam a crueldade do abandono. Quando Helena foi chamada ao depoimento, ela não apenas falou, ela testemunhou a verdade com uma voz que não tremeu, expondo a frieza de um filho que a deixará para morrer no acostamento. O veredicto do juiz foi um golpe seco na arrogância de Marcelo. Ao analisar a clareza dos fatos e a robustez das provas, o magistrado reconheceu o crime de abandono de incapaz conforme o Código Penal. Marcelo foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de uma indenização por danos morais. Embora o engenheiro não fosse para uma cela de prisão comum, o registro de sua culpa era eterno e público. Ele saía dali como um criminoso condenado, enquanto Helena saía como uma mulher cuja dignidade fora devolvida pelo Estado. O alívio que inundou o peito da idosa foi acompanhado de lágrimas que, pela primeira vez, não carregavam o sal da amargura, mas o frescor da justiça. Naquela noite, de volta ao lar que a acolhera, Helena sentou-se na sala com Laura dormindo em seu colo. A batalha que parecia impossível naquela noite de tempestade havia chegado ao fim. Gabriel e Fernanda seguraram suas mãos, celebrando não apenas o resultado do tribunal, mas a vitória do amor sobre a negligência. Helena admitiu que, embora tivesse perdido o filho de sangue e o dinheiro de uma vida inteira, ganhará algo infinitamente mais valioso, a paz de espírito e uma família que a valorizava. O silêncio da casa, antes interrompido apenas pelas discussões judiciais, agora era preenchido pela respiração suave do bebê e pelo sentimento de dever cumprido. A transformação de Helena era visível, seu olhar, antes vazio e perdido, agora brilhava com uma luz de pertencimento. Ela provara que a idade não retira o direito de lutar e que a justiça, mesmo quando tardia ou imperfeita, é um bálsamo necessário para a alma. O dinheiro que Marcelo roubara jamais lhe traria a felicidade que ela encontrava no sorriso de Laura ou na gratidão de Gabriel. A história daquela idosa abandonada na estrada tornou-se uma lenda local de esperança, um lembrete de que, às vezes, os maiores milagres acontecem no meio de uma tempestade e que o destino pode transformar um estranho em um filho dedicado. Com o passar do tempo, as lembranças da rodovia deserta foram substituídas por memórias de aniversários, primeiros passos e o calor de um lar verdadeiro. Helena viveu seus anos restantes cercada por um afeto genuíno, sendo a vovó que Laura sempre amara e a mãe que Gabriel e Fernanda escolheram honrar. Marcelo permaneceu com sua fortuna de papel e sua liberdade vigiada, mas carregando o peso de uma condenação que nenhuma reforma em apartamento luxuoso poderia apagar. A justiça fora feita, os laços foram redefinidos e Helena Campos finalmente descobriu que, para florescer novamente, ela não precisava do passado que a traiu, mas do presente que a salvou. Os anos que se seguiram à condenação de Marcelo trouxeram a Helena uma serenidade que ela jamais imaginara encontrar após aquela noite fatídica na rodovia. Ela se dedicou integralmente à pequena Laura, testemunhando cada marco de seu crescimento, os primeiros passos, as primeiras palavras e o primeiro dia de escola, onde a menina orgulhosamente a chamava de vovó. Enquanto isso, Marcelo cumpria sua pena alternativa em silêncio, mas sua maldade persistia na forma de manobras financeiras para evitar o pagamento da indenização. Ele declarou falência e ocultou bens, agindo como se a mãe nunca tivesse existido. No entanto, para Helena, o dinheiro já não possuía valor algum diante da família que o destino lhe proporcionara através de Gabriel e Fernanda, que a honravam como se fosse do seu próprio sangue. Apesar da paz emocional, a saúde de Helena começou a cobrar o preço de tantos anos de sofrimento e negligência. O coração, já fragilizado por diagnósticos anteriores, perdia forças a cada dia, e o repouso recomendado pelo Dr. Carlos era frequentemente ignorado pela alegria de cuidar da neta. Quando Laura completou 5 anos, Helena sofreu seu primeiro AVC, um episódio que, embora leve, deixou marcas visíveis em seu rosto e em sua fala. A recuperação foi lenta e exigiu fisioterapia, mas a idosa recusava-se a se entregar à invalidez.
Ela continuou presente, tricotando e contando histórias, ciente de que cada momento ao lado de Laura era um presente precioso que o tempo, agora escasso, insistia em tentar lhe roubar. Em uma tarde de domingo, o passado bateu à porta de forma inesperada através de uma ligação de Rodrigo, o filho que se mantivera ausente por mais de uma década. Ele buscava redenção, alegando arrependimento por ter ignorado os pedidos de socorro da mãe no passado. Gabriel, inicialmente tomado pela raiva, permitiu que o contato acontecesse, respeitando a vontade de Helena. Ao ouvir a voz do filho, a idosa sentiu um turbilhão de emoções. Rodrigo não pedia apenas perdão, mas desejava que sua própria filha, Isabela, conhecesse a avó. Mesmo com medo de ser magoada novamente, Helena decidiu abrir uma fresta em seu coração, permitindo que o filho iniciasse um longo e necessário processo de reparação por sua omissão covarde. A chegada de Rodrigo a Juiz de Fora foi carregada de tensão e lágrimas. Ao ver a mãe envelhecida e com as sequelas do AVC, ele desabou em um pedido de desculpas sincero, reconhecendo seu egoísmo e sua fraqueza. Helena, embora rígida no início, permitiu-se ser abraçada, redescobrindo o cheiro familiar do filho que ela mesma criará com tanto sacrifício. A introdução da pequena Isabela à vida de Helena trouxe uma nova camada de amor àquela família. A menina de cachinhos pretos rapidamente se apegou à avó, derretendo as últimas resistências da idosa. Rodrigo passou a visitar mensalmente, assumindo responsabilidades financeiras e médicas, provando que, desta vez, sua promessa de não abandoná-la era verdadeira. A convivência entre as duas famílias, a de Gabriel, que a salvara da morte, e a de Rodrigo, que buscava o perdão, criou um ecossistema de afeto único. Helena sentia-se em paz, compreendendo que, embora tivesse perdido um filho para a ganância e a crueldade, ganhará outros dois através do altruísmo e do arrependimento. Marcelo permanecia como uma sombra distante em Belo Horizonte, uma página virada em um livro que agora continha capítulos muito mais luminosos. Laura e Isabela cresceram como primas de sangue e alma, e Helena frequentemente explicava que Deus escreve certo por linhas tortas, transformando a dor do descarte em uma abundância de netas e cuidados que ela nunca imaginara merecer. Ao completar 80 anos, Helena foi surpreendida por uma celebração que sintetizava toda a sua jornada de superação. Rodrigo, em colaboração secreta com Gabriel e Fernanda, organizou uma festa em um salão aconchegante, reunindo todos que haviam cruzado o caminho da idosa com bondade. O local estava decorado com fotos que narravam sua nova vida, e o jardim interno florescia tanto quanto o coração de Helena naquele dia. A presença de pessoas como Roseli, a moça que Helena ajudara em tempos difíceis, e do Dr. Augusto, o advogado que lutara por sua justiça, servia como testemunho vivo de que a semente da bondade que Helena plantara ao longo da vida finalmente estava gerando uma colheita generosa de gratidão. A entrada de Helena no salão, sob os gritos de parabéns e o olhar de admiração de dezenas de amigos, foi o ápice de sua restauração. Ela, que um dia se sentirá um lixo descartado à beira de uma rodovia, agora via-se como o centro de um universo de afeto. Cada abraço recebido era uma confirmação de seu valor e de sua importância na vida daquelas pessoas. As lágrimas que corriam por seu rosto não eram mais de angústia, mas de uma emoção pura e avassaladora. Rodrigo, ao abraçá-la, reafirmou que nenhuma data seria mais esquecida, e que o tempo perdido seria compensado com a presença constante e o respeito que ela sempre fizera por merecer desde os tempos de doméstica. A festa tornou-se um marco não apenas pela idade alcançada, mas pelo simbolismo de cada convidado presente. As enfermeiras que cuidaram dela no hospital, a assistente social do abrigo e os vizinhos que se tornaram amigos íntimos formavam um círculo de proteção que Marcelo jamais poderia romper. Helena percebeu que sua riqueza não estava nos R$ 150,000 que lhe foram roubados, mas na rede de suporte que se formara ao seu redor. Ela era amada não pelo que possuía, mas pelo que era, uma mulher de fé inabalável e coração gigante. Naquele momento, a memória da tempestade e do asfalto molhado parecia pertencer a outra vida, uma sombra dissipada pela luz das velas de seu bolo de aniversário. Durante a celebração, Helena dedicou momentos especiais a cada uma de suas netas, Laura e Isabela, transmitindo-lhes lições de perdão e resiliência. Ela queria que as meninas entendessem que o amor é a única força capaz de reconstruir o que a maldade destrói. Gabriel e Fernanda observavam de longe,
com um sentimento de dever cumprido, eles não apenas salvaram uma vida naquela noite chuvosa, mas permitiram que essa vida florescesse e tocasse tantas outras. O legado de Helena estava garantido não em heranças materiais, mas na memória afetiva daqueles que aprenderam com ela o verdadeiro significado de família, uma estrutura que se baseia na escolha mútua e no cuidado constante. Ao final da noite, enquanto o sol de março se punha, Helena sentiu que sua missão estava completa. Ela provara que um final feliz é possível mesmo após o pior dos começos, e que a justiça dos homens pode ser falha, mas a justiça do afeto é implacável. Ela deitou-se naquela noite com a certeza de que era a mulher mais rica do mundo, cercada por filhos que a honravam e netas que a idolatravam. A história da idosa abandonada na estrada terminava ali, dando lugar à história da matriarca amada que transformou o abandono em um hino à vida. Helena Campos finalmente descobrira que, para ser feliz, ela só precisava da coragem de confiar novamente e da sorte de ter encontrado anjos em seu caminho. A festa de 80 anos de Helena foi um divisor de águas em sua alma, um momento em que o passado de dor foi finalmente eclipsado por um presente de amor absoluto. Laura, radiante e incansável, presenteou a avó com um álbum de desenhos feito à mão, onde cada página retratava momentos cotidianos que as duas compartilhavam, como cozinhar juntas ou regar o jardim. Para Helena, aquele gesto simples possuía uma beleza que nenhum valor material poderia alcançar, pois era prova física de que ela havia deixado de ser um estorvo para se tornar o alicerce emocional de uma criança. Isabela também contribuiu com um vídeo emocionante, reunindo depoimentos de todos que Helena tocou com sua bondade, culminando em um pedido de perdão público de Rodrigo, que jurou dedicar o restante de seus dias para ser o filho que ela sempre mereceu. Diante do telão, Helena assistiu à própria vida sendo resgatada através dos olhos daqueles que a amavam, chorando de gratidão por ter resistido à tempestade e ao abandono. Em seu discurso, com a voz embargada, ela reconheceu que cada sofrimento a levará àquele instante de plenitude, provando que Deus coloca anjos no caminho de quem não desiste. A celebração seguiu com música e dança, e até mesmo a rigidez de sua idade cedeu espaço para um pequeno giro de forró nos braços de Rodrigo. Ao final da tarde, exausta mas transbordando felicidade, ela retornou para casa no banco de trás do carro de Gabriel, acariciando o cabelo de Laura e agradecendo ao homem que, anos antes, tomara a decisão divina de parar o carro naquela rodovia escura. Contudo, a fragilidade da vida manifestou-se apenas 2 meses após a celebração, quando Helena acordou em uma manhã de maio sentindo o lado direito de seu corpo sumir em um pavoroso vazio. O diagnóstico foi cruel e imediato. Um AVC isquêmico severo que paralisou seus movimentos e roubou sua fala clara, transformando a mulher ativa em uma paciente dependente de máquinas na UTI. Durante 2 semanas, o hospital tornou-se o cenário de uma vigília constante, onde Gabriel, Fernanda e Rodrigo se revezavam em orações e cuidados, enquanto a pequena Laura, impedida de entrar, aguardava no corredor com seus desenhos. Quando Helena finalmente abriu os olhos, deparou-se com um mundo silencioso e imóvel, sentindo um desespero violento por não conseguir mais expressar sua alma através das palavras. A alta hospitalar trouxe Helena de volta ao lar de Gabriel, mas a casa agora precisava ser adaptada para uma realidade de cadeira de rodas e limitações físicas severas. Rampas, barras de apoio e uma rotina intensa de fisioterapia tornaram-se o novo normal, mas o maior desafio não era físico, e sim emocional. Helena mergulhou em uma depressão profunda, sentindo-se humilhada por precisar de ajuda para tarefas básicas como comer ou tomar banho. Em seus pensamentos mais sombrios, ela acreditava ter se tornado o fardo que seu filho Marcelo previra, desejando que a morte a tivesse levado antes que ela perdesse sua autonomia. Ela se recusava a lutar, olhando pela janela com um olhar vago que nem mesmo os apelos de Fernanda conseguiam iluminar. A luz no fim do túnel veio através da pureza de Laura, que se recusou a aceitar o silêncio da avó como um veredito final. Em um sábado de manhã, a menina sentou-se aos pés da cadeira de rodas com um livro de contos de fadas e propôs inverter os papéis. Agora seria ela quem lera para Helena. Esse gesto simples de troca de cuidados começou a quebrar a armadura de amargura que envolvia o coração da idosa. Ao ouvir a voz doce da neta tropeçando nas palavras, Helena percebeu que, embora seu corpo estivesse traído, sua presença ainda era vital para aquela criança.
A rotina diária de leitura tornou-se o combustível para que ela voltasse a se interessar pela vida, aceitando a fisioterapia não para voltar a ser quem era, mas para ser o melhor possível para quem precisava dela. Com o tempo e a dedicação incansável da família, Helena começou a recuperar pequenos fragmentos de sua independência. A fala, embora arrastada, tornou-se compreensível novamente, permitindo que ela voltasse a dar conselhos e a compartilhar sua sabedoria. Gabriel e Fernanda tratavam cada pequena vitória, como o movimento de um dedo ou a deglutição de uma comida sólida, como uma conquista monumental. Rodrigo, fiel à sua promessa de redenção, trazia Isabela com frequência, e a casa ficava preenchida pelo riso das duas netas que não viam a cadeira de rodas, mas sim a vovó que sempre tinha um sorriso e um olhar de amor para oferecer, independentemente das sequelas físicas do AVC. A nova dinâmica familiar provou que a dignidade de uma pessoa não reside em sua produtividade ou força física, mas no impacto que ela deixa no coração dos outros. Helena tornou-se o centro gravitacional da casa, um exemplo vivo de resiliência que inspirava Gabriel em seus desafios profissionais e Fernanda em sua jornada como mãe. Ela aprendeu a aceitar sua nova condição com uma graça que silenciava qualquer resquício de autopiedade. A cadeira de rodas motorizada deu a ela a liberdade de circular pelo jardim, onde ela passava horas observando as flores e agradecendo pela segunda chance que a vida lhe dera, não uma, mas várias vezes, desde aquela noite de chuva em Minas Gerais. A memória de Marcelo e de seu abandono cruel foi sendo diluída pelo fluxo constante de afeto que recebia diariamente. Helena entendeu que o verdadeiro perdão não era um favor que ela fazia ao filho que a traiu, mas uma libertação para si mesma. Ela não sentia mais ódio, apenas uma compaixão distante por alguém que nunca conheceria a riqueza de um amor desinteressado como o que ela recebia de Gabriel e Rodrigo. Sua história de vida, agora marcada pela superação da doença, tornou-se um farol para a comunidade local, mostrando que o envelhecimento e a enfermidade podem ser vividos com honra quando cercados por uma rede de apoio sólida e amorosa. Nos momentos de quietude, Helena frequentemente refletia sobre a jornada improvável que a levará de uma rodovia deserta ao colo de uma família escolhida. Ela percebeu que a decisão de Gabriel de parar o carro foi apenas o primeiro elo de uma corrente de milagres que transformou sua tragédia em um hino de esperança. A cada história lida por Laura, a cada visita de Rodrigo e a cada abraço de Fernanda, Helena reafirmava seu compromisso com a vida. Ela descobriu que, mesmo com metade do corpo imóvel, seu coração ainda era capaz de amar por inteiro, e que esse amor era a única herança que realmente importava deixar para as futuras gerações. Helena Campos viveu seus dias com a certeza de que a bondade humana é capaz de realizar reparações históricas. Ela não era mais a mulher abandonada, mas a matriarca de uma dinastia de afeto construída sobre as ruínas do egoísmo. Quando olhava para Laura e Isabela brincando, ela via o futuro que ajudara a moldar com sua resiliência e fé. A tempestade passará, os raios do AVC haviam deixado suas cicatrizes, mas o sol que brilhava em seu lar era eterno. Helena finalmente estava em paz, sabendo que seu nome seria lembrado não pela dor da traição, mas pela glória de ter encontrado uma família que a amou até o último suspiro de sua alma guerreira. Apesar das limitações físicas permanentes, Helena encontrou uma nova forma de lutar, dedicando-se à fisioterapia com uma resiliência que assombrava a todos. Embora seu braço direito permanecesse inerte, ela recuperou a força necessária para dar alguns passos hesitantes com apoio, transformando cada centímetro percorrido em uma celebração da vida. Sua fala, embora arrastada, reconectou-a ao mundo, permitindo que as conversas com as netas, Laura e Isabela, fluíssem com ternura. Rodrigo tornará-se uma presença constante, trazendo a filha semanalmente para preencher o vazio dos anos perdidos. No entanto, a paz desse novo cotidiano foi interrompida por um telefonema de Patrícia, ex-esposa de Marcelo, trazendo a notícia de que o filho primogênito enfrentava um câncer terminal no pâncreas e clamava pelo perdão da mãe antes que seu tempo se esgotasse. A decisão de Helena em receber o filho que a traiu foi um ato de coragem suprema, motivado por um coração que, apesar de quebrado, ainda batia com o instinto materno. No dia do encontro, ela se preparou com a dignidade de uma rainha, vestindo seu melhor azul claro e retocando o batom para esconder a palidez. Quando Marcelo cruzou a porta, a imagem era devastadora. O homem outrora robusto e arrogante estava reduzido a uma figura esquelética, amarelada pela doença e dependente de uma bengala.
O silêncio que se instalou na sala era denso, carregado pelo peso de crimes que o dinheiro não pudera pagar e por uma dor que a proximidade da morte tornará urgente e absoluta. Marcelo desabou em confissões que ecoaram como súplicas de uma alma em agonia, reconhecendo que sua ganância o transformará em um monstro capaz de descartar a própria mãe como lixo. Ele admitiu que o dinheiro roubado da venda da casa fora desperdiçado em futilidades, e a ironia de morrer pobre após ter cometido tamanha atrocidade era um fardo que ele não conseguia mais carregar. Diante daquele homem que chorava como a criança assustada que um dia fora, Helena sentiu algo inesperado, uma profunda compaixão. Ela não via mais o carrasco, mas sim o filho perdido na própria maldade, e, com a única mão que ainda lhe obedecia, estendeu um gesto de paz que Marcelo jamais acreditou merecer. O perdão de Helena não foi uma validação do erro, mas uma libertação para ambos, permitindo que Marcelo passasse seus últimos meses integrado a uma família que ele tentará destruir. Ele ajoelhou-se aos pés da cadeira de rodas, apoiando a cabeça no colo da mãe enquanto recebia o carinho que um dia rejeitara com desprezo. Helena, em sua sabedoria, ensinou que o perdão é um presente de quem dá, não um mérito de quem recebe. A partir daquele dia, a casa de Gabriel e Fernanda tornou-se o refúgio onde Marcelo tentou reconstruir laços com o irmão Rodrigo e onde seus próprios filhos puderam, finalmente, conhecer a avó maravilhosa que o pai lhes havia negado por tanto tempo. Os meses seguintes foram de uma melancolia doce, onde a morte iminente de Marcelo servia de pano de fundo para a redenção de uma linhagem. Helena via os netos, meninos que antes eram estranhos, trazendo desenhos e piadas para alegrar seus dias, enquanto Marcelo assistia tudo com uma gratidão silenciosa e dolorosa. Ele aprendeu, tarde demais, que a verdadeira riqueza estava naquelas tardes de domingo e não nos saldos bancários que ele tanto perseguiu. O câncer, porém, não conhecia tréguas, espalhando-se agressivamente pelos órgãos e ossos, forçando uma transferência final para a ala de cuidados paliativos do hospital local, onde o cenário de despedida começou a ser desenhado. No hospital, a atmosfera de terminalidade era suavizada apenas pelo amor que agora cercava Marcelo. Patrícia, também em busca de redenção, aproveitou a visita de Helena para se desculpar por sua cumplicidade silenciosa e pelo desprezo que dedicara à sogra no passado. Helena, com a alma já lavada de amarguras, perdoou-a com a mesma facilidade com que perdoara o filho, compreendendo que o ódio era um veneno que ela não desejava levar consigo. Quando foi deixada a sós com Marcelo, ela aproximou sua cadeira de rodas do leito e segurou a mão dele, que estava fria e translúcida sob o efeito da morfina, pronta para guiá-lo no último trecho de sua jornada terrena. Marcelo abriu os olhos pela última vez ao sentir o toque da mãe, e em um sussurro quase inaudível, agradeceu por ela ter ido ao seu encontro. Não havia mais espaço para acusações ou defesas, havia apenas a essência de um vínculo que nem mesmo a maior das traições conseguiu romper por completo. Helena permaneceu ali, firme em sua fragilidade, sendo porto seguro de um homem que passará a vida naufragando em suas próprias escolhas. Gabriel observava da porta, percebendo que a cena era a conclusão perfeita para a história que começara naquela rodovia. A mulher que fora deixada para morrer agora era aquela que dava conforto ao seu próprio executor. A partida de Marcelo ocorreu naquela mesma tarde, de forma tranquila, como se o perdão da mãe tivesse finalmente aberto as portas para sua partida. Helena não chorou com desespero, mas com a serenidade de quem sabe que o ciclo se fechou com justiça e misericórdia. O enterro foi discreto, frequentado pela família que se reconstruiu em Juiz de Fora. Marcelo não deixou bens materiais, mas deixou para seus filhos a lição do arrependimento e a imagem de uma avó que era sinônimo de resiliência. Para Helena, o adeus ao filho primogênito foi também um adeus a uma parte de sua própria dor, permitindo que ela vivesse seus últimos tempos sem o peso da mágoa. Nos dias que se seguiram, a rotina de Helena voltou a girar em torno de Laura e Isabela, as netas que eram a luz de seus olhos. Ela sentia que sua missão de paz estava cumprida, unir os filhos, perdoar os inimigos e construir um lar onde o sangue importava menos que o afeto. Gabriel e Fernanda continuavam a tratá-la com uma devoção que emocionava a vizinhança, servindo de exemplo de como a bondade de um estranho pode alterar o destino de gerações. Helena já não caminhava mais, e sua fala tornava-se cada vez mais mansa, mas seu olhar permanecia brilhante, fixo na beleza das pequenas coisas que antes passavam despercebidas.
Helena Campos, a mulher que desafiou a morte no asfalto e a injustiça nos tribunais, tornou-se uma lenda de superação. Ela provara que o amor é a única herança que não pode ser roubada e que o perdão é a arma mais poderosa contra a crueldade. Quando o sol se punha no jardim de Juiz de Fora, ela sorria para as flores, sabendo que sua vida fora um testemunho de fé e resistência. Ela não era mais uma vítima da história, mas a autora de um final feliz que ela mesma escreveu com as tintas da paciência e da misericórdia, pronta para ser lembrada como a mãe que, mesmo ferida, nunca deixou de ser o abrigo de quem precisava de luz. A despedida entre Helena e Marcelo no leito de morte foi o testemunho final de uma alma que escolheu a paz sobre o rancor. Enquanto o monitor cardíaco marcava o ritmo lento de uma vida que se esvaía, Marcelo confessou seu pavor diante do desconhecido, sendo acalmado pelas palavras mansas da mãe, que lhe garantiu que o que viria depois era o descanso merecido. Ela reafirmou que, embora ele tivesse falhado durante décadas, os últimos meses de arrependimento e presença haviam sido suficientes para redimi-lo aos seus olhos. Helena provou que o perdão não era sobre a gravidade do erro dele, mas sobre a liberdade dela em não carregar mais o peso da mágoa, permitindo que o filho partisse, às 5 da tarde, em uma atmosfera de absoluta redenção e silêncio. O velório de Marcelo revelou a face efêmera das amizades baseadas no interesse, mas também a força inabalável da família construída pelo afeto. Enquanto os antigos aliados sumiam com o fim de seu patrimônio, Gabriel, Fernanda, Rodrigo e até a grata Roseli cercavam Helena em sua cadeira de rodas. Ela permaneceu firme ao lado do caixão, recusando-se a descansar até que pudesse dar o último adeus ao filho que, apesar de tudo, era parte de suas entranhas. No enterro, sob um céu nublado que parecia compartilhar da melancolia da cena, ela lançou uma rosa branca sobre a terra, libertando Marcelo de sua culpa e a si mesma de um passado de sombras, sentindo que um ciclo doloroso finalmente se fechava com misericórdia. Nos meses que se seguiram, a quietude de Helena tornou-se mais profunda, como se sua alma estivesse lentamente se desatando das amarras terrenas. Ela sentia que sua missão fora concluída ao enterrar o filho perdoado e ao ver Rodrigo plenamente integrado à nova família. Percebendo que seu corpo e coração estavam exaustos, Helena decidiu deixar um legado digital para Laura e Isabela, as netas que foram seu combustível nos dias mais escuros. Sob a lente do celular de Fernanda, ela gravou uma mensagem de amor e sabedoria, querendo garantir que as meninas soubessem quem ela foi, acima de tudo, que a verdadeira essência da vida reside na capacidade de resistir e amar incondicionalmente. Em seu vídeo de despedida, Helena enfatizou que a família é definida por quem escolhe ficar e cuidar, e não meramente pelo sangue que corre nas veias. Ela exaltou Gabriel e Fernanda como seus verdadeiros pilares e pediu que as netas nunca esquecessem que o perdão é a única forma de evitar o envenenamento da própria alma. Com lágrimas nos olhos, lembrou-as de que, mesmo tendo sido jogada no lixo, ela sobreviveu e floresceu, e que essa mesma garra estava presente no DNA emocional daquelas crianças. Foi um testamento de resiliência, um guia para que Laura e Isabela enfrentassem as futuras tempestades da vida com a certeza de que seriam sempre protegidas pela memória de sua avó. A gravação terminou com uma promessa eterna, a de que Helena estaria presente em cada estrela brilhante e em cada brisa que tocasse o rosto das meninas. A emoção de Fernanda ao desligar a câmera selou o pacto de que aquelas palavras seriam preservadas como o tesouro mais valioso da família. Helena, sentindo-se mais leve após desabafar sua verdade, passou a viver seus dias em uma contemplação silenciosa, aguardando o momento em que seu cansaço encontraria o repouso definitivo. Ela já não temia a partida, pelo contrário, ansiava pelo reencontro com o marido Antônio e pela paz que só o fim de uma jornada bem vivida pode proporcionar. 2 meses após registrar suas últimas vontades, Helena partiu em uma manhã de outubro, de forma tão suave que parecia ter apenas mergulhado em um sonho bom. Gabriel encontrou-a imóvel na cama, com um pequeno sorriso congelado no rosto, indicando que a morte a visitará com a delicadeza que a vida muitas vezes lhe negara. O café da manhã, que ele levará com tanto carinho, ficou esquecido diante da constatação de que o pilar daquela casa agora descansava para sempre. A notícia da partida de Helena espalhou-se rapidamente, trazendo de volta a Juiz de Fora todos aqueles que, em algum momento, foram tocados pela luz daquela ex-doméstica que se tornará uma gigante moral. O velório de Helena foi um reflexo da imensidão de sua alma, lotado de pessoas de todas as esferas sociais.
Vizinhos, médicos, advogados e amigos do Instituto de Gabriel reuniram-se para honrar a mulher que transformou a traição em triunfo. Gabriel, visivelmente emocionado, discursou sobre como Helena o ensinara a ser um homem melhor, destacando que o mundo perdia uma de suas raras fontes de bondade pura. Roseli, agora com os filhos crescidos e dignos, era prova viva do impacto transformador de Helena, que vira valor em quem a sociedade escolher ignorar, plantando sementes de esperança onde antes só havia desolação e lixo. Rodrigo também subiu ao púlpito, com a voz embargada pelo arrependimento transformado em gratidão. Ele reconheceu publicamente suas falhas passadas e celebrou a segunda chance que a mãe lhe dera, permitindo que ele terminasse a vida dela como o filho presente que sempre deveria ter sido. Suas palavras foram um tributo à capacidade infinita de Helena em acreditar na mudança humana, servindo de lição para todos os presentes sobre a importância da reparação e do amor familiar. O luto não era de desespero, mas de celebração por uma vida que, embora marcada por cicatrizes profundas, terminou envolta em uma aura de santidade e respeito mútuo. O sepultamento ocorreu sob a sombra de uma jabuticabeira frondosa, ao lado do túmulo de Antônio, selando o reencontro do casal após décadas de separação. Cada membro da família jogou flores e despediu-se com a certeza de que Helena continuaria viva através de suas ações e valores. Laura, a neta que fora sua companheira mais fiel, depositou um desenho que retratava as duas sob um arco-íris, simbolizando que a aliança entre elas transcendia a barreira da morte. Era o fim físico de Helena Campos, mas o início de seu mito como a mulher que sobreviveu ao descarte para se tornar o coração de uma dinastia de afeto. Ao deixarem o cemitério, Gabriel, Fernanda e Rodrigo sabiam que a casa nunca mais seria a mesma, mas que as lições de Helena guiariam cada passo futuro. O vídeo gravado meses antes seria a bússola para Laura e Isabela, garantindo que a força daquela avó guerreira nunca fosse esquecida. A história da idosa abandonada na rodovia chegava ao seu ponto final com a vitória retumbante da dignidade sobre a crueldade. Helena partirá deixando um mundo mais luminoso, provando que o amor é a única herança indestrutível e que, para quem sabe perdoar e resistir, o final da estrada é sempre um novo e glorioso começo. A promessa de Gabriel à beira do túmulo fresco de Helena selou o início de uma nova era de justiça e compaixão em Juiz de Fora. Enquanto limpava as lágrimas, ele sussurrou para a terra: "Obrigado, Dona Helena, por tudo, por ter sido mãe, avó, amiga, por ter nos ensinado tanto sobre o que significa ser humano de verdade. A gente nunca vai te esquecer. E eu prometo que vou cuidar da sua história." Movido por um propósito inabalável, Gabriel decidiu que o sofrimento dela não seria apenas uma memória triste, mas a semente de uma transformação social. Ele compreende.